Olá, pessoal, tudo bem? Conforme a gente havia conversado antes sobre os tipos de transporte, hoje eu vou detalhar para vocês como cada tipo de transporte acontece, ok? Hoje nós vamos falar de dois grandes grupos de transporte, o transporte passivo e o transporte ativo. E esses dois tipos de transporte acontecem na membrana celular. Lembra que a gente falou que a membrana celular tinha algumas características específicas? Entre elas, a permeabilidade seletiva, ou seja, ela deixava passar alguns tipos de moléculas. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, especificamente sobre esses tipos de transporte, ok? Tudo isso só é possível porque a membrana tem aquele modelo específico, lembra de mosaico fluido, em que eu tenho uma organização de bicamada lipídica, com proteínas transmembrana, proteínas totais, proteínas integrais, proteínas que estão apenas de um lado da membrana, eu tenho glicocálix e por aí vai. Beleza. Lembrem dessa estrutura porque é ela que vai permitir a passagem de soluto ou de solvente, num caso específico, no transporte que a gente está falando, ok? O primeiro tipo de transporte que a gente vai falar é dentro dos transportes passivos, né? Dos tipos de transportes passivos. O primeiro deles é a difusão. A difusão é um transporte que não gasta energia, por isso passivo. Eu não preciso de nenhum tipo de molécula energética para que ele aconteça, certo? O que eu preciso lembrar aqui? Eu preciso lembrar que existe um movimento de soluto. Lembra disso? Soluto, solvente? Soluto e solvente são os componentes básicos de uma solução, ok? Aqui na difusão eu tenho um movimento de soluto, ok? E não de solvente. E esse movimento ele é a favor do gradiente, ou seja, ele sai de uma região de alta concentração para uma região de baixa concentração, ok? Esse é o tipo mais simples de difusão, onde eu não preciso de ajuda de nada, nem uma proteína, nem de molécula energética. Porém, eu tenho também a difusão facilitada, onde eu preciso de uma molécula que vai me ajudar, que eu chamo de proteína de canal ou proteína carregadora. Nessa situação, também a favor do gradiente, ou seja, eu tenho um movimento dissoluto de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. Eu vou ter o aparecimento dessas estruturas aqui, que vão servir de ajudantes para o processo. Porém, eu continuo não gastando energia. Eu apenas vou ter o encaixe dessa molécula que precisa ser transportada na proteína transportadora ou carregadora e ela vai fazer um movimento para que a molécula entre ou saia do meio celular. Ok? Dentro dos processos de difusão, existe um processo específico que tem características próprias, porque, como eu disse aqui, a difusão, tanto a difusão simples quanto a facilitada, acontece a favor do gradiente, mas envolve a movimentação do soluto. Nessa situação específica, a gente está falando de movimentação de solvente. Quando eu falo de osmose, eu estou falando de movimento de água. Esse é um experimento clássico que a gente tem, onde eu tenho uma membrana semipermeável representando a membrana da célula, duas situações onde eu tenho pouco soluto e água, e uma situação onde eu tenho bastante soluto e a mesma concentração de água, ok? A mesma quantidade de água. No caso aqui, a gente está usando açúcar para representar, ok? Com o passar do tempo, essa água vai se mover pela membrana semipermeável tentando equilibrar as concentrações de solvente soluto dos dois lados. Olha só que interessante, todos esses movimentos buscam o equilíbrio. Na difusão simples e na difusão facilitada, eu busco o equilíbrio a favor do gradiente com o movimento de soluto. Aqui na osmose, eu procuro esse equilíbrio com a movimentação do solvente, da água. Isso tende a acontecer muito no nosso corpo. Quer ver um exemplo? Olha só a questão das hemácias. Quando eu penso nas hemácias, naturalmente elas estão nessa situação aqui, isotônica, onde eu tenho entrada e saída de água normalmente em equilíbrio. Porém, eu posso ter situações em que tem muita saída de água ou muita entrada de água.
Quando entra muita água, eu tenho uma célula que vai ficar hipotônica, guarda bem, hipotônica, ou seja, tem muita água lá dentro e pouco soluto. Ou eu posso ter uma solução, uma situação onde eu tenho uma célula hipertônica, onde eu vou ter um excesso de perda de água, ou seja, um excesso de soluto dentro. Para ficar mais fácil de lembrar, olha essa partezinha aqui, tônico, tônico, ok? Pensa nisso aqui como soluto. Então, uma célula isotônica está em equilíbrio, uma hipotônica tem excesso de água e uma hipertônica tem falta de água. Eu posso pensar numa célula hipotônica como uma célula que está sujeita à lise, à quebra. Se for uma célula vegetal, essa situação não vai acontecer porque a célula vegetal, além da membrana, tem a parede celular, que dá um pouco mais de rigidez e estrutura para a célula. Beleza? Joinha? Após a ideia dos transportes passivos, a gente tem os transportes ativos. No caso, a gente vai falar especificamente de um, que é a bomba de sódio e potássio. No transporte ativo, eu tenho gasto energético, eu preciso de uma molécula de ATP me ajudando a fazer esse processo. Olha lá, eu tenho de novo um canal, uma proteína, que vai permitir que o meio intracelular tenha contato com o meio extracelular, certo? Mas para que o movimento aconteça, eu preciso de gasto energético. Quando eu penso na bomba de sódio e potássio, eu estou pensando de um movimento contra o gradiente de concentração e eu estou pensando na entrada de sódio e na saída de potássio da célula, ok? Se eu estou pensando na entrada de sódio e eu estou falando contra o gradiente, eu estou falando que dentro da célula tem bastante. Tem bastante o quê? Tem bastante sódio e eu quero colocar ainda mais, ok? Se eu tô falando que sai potássio e eu tô indo contra o gradiente, eu tô falando que eu quero jogar potássio para fora, certo? Lembra que para isso eu preciso de energia, ATP, e eu preciso de uma proteína de canal, ok? Uma proteína que vai fazer toda essa movimentação. Ok, galera? Qualquer dúvida, estamos aí.